Vamos começar. Gente, vocês são do time café ou time chá? Vocês sabem que lá na mentoria, quem começa tomando café termina tomando chá, né? Tem a Letícia que só tomava chá, perdão, é o contrário. Começa tomando só chá, aí termina tomando café. A Letícia tomava só chá e aí viciou tomando café. Ó, time água. Ah, Maiara. Minha gente, é o seguinte, essa semana nós estamos falando sobre liberdade. Ontem até eu recebi uma mensagenzinha falando: eita, que foi forte hoje, hein? Hoje foi sem luva de pelica. Mas como eu disse pra ti, já fazem alguns dias que essa mensagem tem tomado meu coração, tem tomado uma proporção no meu coração. E eu resolvi trazer essa semana. O tema de hoje é o seguinte: o passado é tão forte quanto você permite ser. O passado é tão forte quanto você permite ser. Mulher, Deus vai falar contigo nesta manhã. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, abra teu coração para receber de Deus. Toda palavra de Deus existe um propósito e sempre é para nos abençoar. Amém? Diz assim, ó, em Êxodo 16:3: E disse-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Que subam os sapatos aí, né, Sara? Que subam os sapatos. Aqui, gente, o povo, ele estava reclamando. A todo tempo ele murmurava. Mas por que ele estava reclamando? Porque o que ele comia, o que ele bebia, o que ele vestia no Egito estava muito forte, era muito forte na mente dele. Era algo que a todo tempo ele se lembrava. A todo tempo ele se lembrava do alho, das cebolas, das carnes. A todo tempo eles recordavam do que eles viviam, do que eles viveram lá no Egito. Apesar do sofrimento, apesar da opressão, apesar da dificuldade. O passado deles era muito forte. Por quê? Porque eles permitiram que esse passado fosse forte. Eles estavam libertos? Sim, eles estavam libertos, mas eles não eram livres. A mente deles era cativa a tudo que eles viveram lá no passado. Estão me entendendo? O que isso tem a ver comigo, Ari? Algumas pessoas estão tão preocupadas, tão presas ao passado, que esquecem de viver o futuro, que não tem tempo de viver o futuro. Algumas pessoas estão tão presas pelas palavras que ouviram no passado, que hoje qualquer coisa que você falar, qualquer elogio que você fizer, não é nada, ela não consegue se sentir feliz com o elogio do passado. Por quê? Porque lá atrás, com o elogio aqui do presente, porque lá atrás, um dia, ela foi humilhada. Lá atrás, um dia, ela ouviu que ela era incapaz, que ela era feia, que ela era a mais feia dos filhos. Ela ouviu que o cabelo dela era feio. Ela ouviu que ela era burra. Ela ouviu coisas no passado que a aprisionaram lá. E hoje, você pode falar o que for, o elogio que for, não tem efeito nenhum na vida dela, porque ela está focada no passado. Lá no passado, talvez ela foi humilhada, talvez ela passou necessidades financeiras que aprenderam lá no passado. Talvez ela viu coisas fortes,
vergonhas que aprenderam no passado. E essa mulher hoje, ela não tem tempo de viver o futuro. Ela não tem tempo de viver a abundância que Jesus prometeu. Ela não tem tempo de viver tudo aquilo que é perfeito, que é abundante, que Jesus prometeu. Por quê? Porque o meu passado é muito forte. Eu não tô falando aqui pra vocês pra gente esquecer do passado, gente. Ninguém esquece. Ninguém esquece algo ruim que viveu e também ninguém esquece algo muito bom que viveu. Não é verdade? Eu não esqueço o nascimento dos meus filhos. Eu sei exatamente como foi, o que eu passei, o que eu vivi, o que eu senti. Eu não esqueço. Mas eu também não esqueço dores que eu vivi lá no passado. Eu não esqueço que um dia o médico chegou em mim e falou que eu não posso ter filho, porque se eu tivesse filho, eu iria morrer. Essa foi uma dor muito grande que eu vivi no passado. E eu não esqueço. Você não vai esquecer, eu não tô te chamando aqui para esquecer, para fingir que o passado não existiu. Mas eu tô te convidando, mais do que isso, eu tô te convocando. Você que é do nosso clube, eu tô te convocando a não permitir que o teu passado limite o teu futuro, que o teu passado conduza o teu futuro. Eu ouvi um dia que eu iria morrer se eu decidisse ter filho. E sim, isso foi forte. E sim, eu tive muito medo. Mas eu tinha uma palavra de Deus que eu seria mãe. E eu não deixei que o meu passado influenciasse no meu futuro. Eu não permiti que o meu passado determinasse o meu futuro. Eu não permiti que o meu passado controlasse o meu futuro. Eu decidi ser mãe. Eu decidi acreditar em Deus, acreditar no que eu vejo, no que eu leio, do que acreditar no médico. E não que o médico estivesse errado, gente, de jeito nenhum. Não era um diagnóstico errado. Mas eu determino a que voz que eu vou dar na minha vida. Quem tá me entendendo aí? Quem está me entendendo, gente? Os israelitas, o cheiro da cebola, o cheiro do alho ficou mais forte do que o desejo pelo mel, do que o desejo pelo leite. A minha pergunta para vocês nesta manhã é: o que tá mais forte aí na tua vida? É o cheiro da cebola e do alho, ou é o desejo pela promessa de Deus, o desejo para entrar na terra prometida, para entrar na terra que mana leite e mel? O que é mais forte hoje na balança para você, meu bem? Se o que você viveu no passado, se as dores do passado, se as lembranças boas também no passado, porque tem gente que se prendeu lá no passado nas coisas boas, e aí você vai falar com ela e ela só fala do que viveu lá em 1900 e bolinha. Nossa, lá em 1900 e bolinha eu tive isso, eu tive aquilo. Tá, e o presente? O que você está conquistando no presente? Quais os milagres que você está vivendo no presente? Nós temos que ter, sim, histórias do presente para viver, porque todo santo dia as esperanças de Deus se renovam, todo santo dia a gente vive milagres, todo santo dia a gente vive coisas incríveis. Não deixe que a tua experiência do passado seja mais forte que o teu desejo pelo futuro, que o teu desejo pelas promessas de Deus. Eu falei aqui, o tema dessa live é: o passado é tão forte quanto eu permito ser. O passado é tão forte quanto eu permito ser. Eu vou ressignificar essa frase. Eu sou tão forte quanto eu permito ser.
Eu escolho ser forte ou não. Eu escolho viver para o futuro ou continuar olhando para o passado. Eu escolho contar novidades. Eu escolho contar coisas, milagres, contar coisas boas ou viver contando do passado. Nem excesso de passado, nem excesso de futuro. Temos um presente, o hoje. Perfeito, Mar. Perfeito. Quero convidar vocês a deixar o passado. O passado, eu gosto de falar, ele é uma cicatriz, ele tem que ser uma cicatriz. Você tem que contar sim o teu passado, mas no sentido de que olha de onde Deus me tirou, olha de onde eu saí. Se não fosse Deus, eu não teria saído deste lugar. Se não fosse Deus, eu não teria saído dali, daquele lugar de escassez, onde eu não tinha como pagar as contas, onde eu não tinha como viver, onde eu e meu marido quebravam o pau todo dia, a gente brigava todo dia, onde eu não tinha prazer nenhum na vida. E aí ele me trouxe pra cá, pra abundância. Onde eu tenho prazer, onde eu vivo muito bem em família, onde eu sou muito bem recompensada financeiramente, onde eu tenho uma carreira incrível, uma carreira incomum. Aí eu conto o passado desse jeito, gente. Eu sei o que eu vivi, mas isso hoje não me causa dor. Isso hoje não me causa dor porque é uma cicatriz. É uma cicatriz. Agora, se hoje você encostar nessa cicatriz e sentir dor, se você sentir, provavelmente tem pus ali dentro. Isso não está curado. Se a ferida que te teve ainda está doendo, é porque não está curado. E aí você precisa curar essa dor. Porque senão você vai passar mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano, vivendo de passado. Eu sou tão forte quanto eu decido ser. Escreve aqui, eu sou forte. Se essa mensagem tá falando com você, se tá fazendo sentido para você, escreve aqui, eu sou forte. Filipenses 3:13 diz assim, eu quero ler para vocês, pra gente caminhar pro final nessa mensagem. Filipenses 3:13 diz assim, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os dias que estão adiante. Eu e você, a gente precisa avançar para os dias que estão adiante, a gente precisa avançar para o que Deus tem para fazer na nossa vida, a gente precisa avançar para os milagres que Ele tem diante de nós. Sabe? Sem focar no nosso passado, não foque no teu passado, meu bem. Sabe? Deus não vai fazer o novo se a gente não abandonar o velho. Deus não vai te dar o que você deseja, a vida abundante que você busca, que você deseja, se você não abandonar o velho. Não permita, sabe, que a dor do passado limite o teu futuro. Não permita que você passe o dia inteiro sofrendo pelo que você viveu lá no passado. Sabe, coloque na cruz de Jesus essa dor. Coloque aos pés de Jesus essa dor. Muda, sabe, o teu foco. Coloque o foco aqui, ó. O que eu falo pra vocês? Leia a Bíblia todo santo dia. Leia a Bíblia todo santo dia. Isso muda a tua vida. Uma mulher que lê a Bíblia é uma mulher forte. Uma mulher que lê a Bíblia é uma mulher de alta performance. Uma mulher que lê a Bíblia é uma mulher incomum. Incomum. Porque o comum é você assistir série da Netflix. Uma mulher que lê a Bíblia é uma mulher incomum. E quando eu leio a Bíblia, eu começo a focar
nos milagres de Deus, nos sinais de Deus, no que Deus vai fazer por mim e deixo de focar no passado, deixo de focar nas dores que eu vivi no passado. Ó, eu estava com uma cicatriz adormecida e a Ari na mentoria Reacender conseguiu tirar a atadura e transformar os meus dias. Ai, Mai, que coisa mais linda dessa terra, Jesus. Que coisa mais linda. Amém. Leitura da Bíblia me ajudou a buscar as respostas do passado. Amém. Amém. Gente, olha só, eu acredito muito que Deus essa semana, Ele quer nos fazer livres de verdade, para que a gente viva a vida abundante que Jesus nos prometeu. Talvez, como eu falei ontem, quem não assistiu ontem, assista, porque é uma continuação. Talvez a gente está dentro da cela e a porta está aberta e a gente não caminha para fora. Que possamos caminhar para fora, que possamos decidir viver os milagres de Deus, decidir viver a terra prometida, entrar na terra prometida. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problemas, que a gente não vai ter dificuldades, não vai ter luta. Vida abundante não quer dizer isso, mas vida abundante quer dizer sim que eu vou viver o melhor desta terra, quer dizer sim que eu vou ter problema, mas eu vou sair dele de uma forma muito mais rápida e muito mais indolor do que se eu não tivesse essa vida, se eu não tivesse o Espírito Santo, se eu não tivesse tudo aquilo que Ele tem para mim. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio, no nosso clube, que é a primeira vez? Coloca aqui primeira, que nós queremos te receber com todo o amor e valor que você merece. Coloca aqui primeira. Deixa eu falar para vocês. Hoje eu tô com muita saudade, mas muita, de dar uma aula rara, do jeito que só vocês merecem. Para quem não sabe o que é uma aula rara, eu dou uma aula nos meus stories. Eu faço o meu melhor, eu dou um conteúdo incomum e vocês pagam a aula com a interação, com o comentário, com os trequinhos lá respondendo tudo que eu coloco. Porque com isso você me ajuda aqui no Instagram e nós temos aqui um compromisso de dar e receber na mesma medida. Eu faço e você faz também. Eu recebo de vocês e eu faço também. Então tudo na tua vida tem que ser dar e receber na mesma medida. Inclusive eu quero te falar, se hoje você tá fazendo e não tá recebendo, e ninguém dá, e ninguém contribui, e ninguém te ajuda, muda. Pare. Porque você não tá sendo certa em fazer achando que tá ajudando o outro de verdade. Você não tá ajudando o outro. A pessoa está sugando você e ela não ganha nada, porque a lei da semeadura, tudo que eu planto, eu colho. Então ela não tá plantando nada, ela não vai colher nada. Então pare de dar para quem não tá retribuindo. Amém? Então tudo que a gente planta, a gente colhe. Então a gente dá e a gente recebe. Vocês são meu clube. É tão incrível que quando eu faço uma aula rara ali, vocês comentam, vocês compartilham, vocês reagem ali o máximo. Essa semana eu peguei e reagi numa aula da minha amiga lá. Eu reagi e tal. Ela falou assim: Ari, você não existe, você não existe. Por que você é assim? E aí eu falei pra ela, porque eu aprendi a ser excelente. Se me pedem eu faço 30. Aí ela, nossa, eu amei. A gente tem que aprender a ser assim, sabe, gente? Se pede faz 30. Se pede um cafezinho, faz um café e um pão de queijo. Se pede algo, faça mais. Você vai marcar a vida das pessoas por sua excelência, por sua abundância. Amém? Ó, amo a aula rara. Ai, nós vamos ter uma aula rara hoje e eu vou trazer um conteúdo incomum. Eu quero pedir para vocês uma ajuda. Eu abri uma caixinha de pergunta ontem no Stories. Vai lá, coloca lá para mim qual a dúvida que você tem. Qual o conteúdo que você quer uma aula? Qual a dor que tá passando aí do teu passado, talvez? Vou fazer uma aula rara para ajudar você que for colocar lá na minha caixinha. Coloca a dor, coloca a situação que viveu no passado. Não vou
falar nome de ninguém. Coloca só a tua dúvida, tua dor, tua situação, enfim, qualquer coisa lá, que eu vou fazer a aula rara pensando em você. Beijo no coração, fiquem com Deus. Amanhã, 7 da manhã, a gente continua a nossa série Liberdade. Tchau, minha gente!